Flamengo e Não, Corinthians. pô, é o líder, ué. Como é É que o não vai líder. começar? Tem que começar. Flamengo e Corinthians no Maracanã. E galera, Pô, entendeu? Eu programa falei no meu clubista, vídeo. programa Eu não clubista. tenho nenhuma. Eu não tive, assim. Eu não Você tinha tem. nenhuma dúvida que a gente ia ganhar. Não sabia que ia ser tão fácil a goleada. Peraí, irmão. Não, eu tava vendo Não, o jogo. a gente vai ver. A gente vai ver. 4 minutos e 51 de massa. X vídeos podia estar esse vídeo. Ei, tá? nada, Podia. não, peraí. É verdade. Peraí. Podia estar no X vídeos. Foi um. Não é o Arthur Peraí, Jorge nem o mano. Bahia, Massacre. não. Opa, peraí, cara. Ah, Vamos lá, mais um episódio de União Florentias, vai. Os lances foram bonitos. O jogo, além de tudo, foi tudo muito bonito. Tá Claro. entendendo? não, 60 e já anos da TV começa com Globo. gol, pô. É, já começa com gol aí, já começou aí. O Olha, Corinthians... E cara, o Corinthians a não defesa do Corinthians aprendeu só que ele não bate pode. cabeça. Não Olha a pode liberdade de estrear Cebolinha. uniforme com o Flamengo. Olha a liberdade de De Cebolinha, novo, cara. velho. A é, defesa né? do Wi-Fi, o Mateuzinho, cara. O Mateuzinho ficou 2 metros de Golaço. distância do Cebolinha, cara. Ele é Mengão. E assim, vamos combinar, né? O quê? O Hugo aceitou esse gol, né? Ah, dava. Aceitou. Cadê? Vamos ver desse ângulo aí. Que isso? Eu acho que ele pulou atrasado, sim, mas essa bola lance- do Pedro aí foi Porque, loucura, tá? olha isso, olha isso. Ó, a cabeçada do Pedro. Nossa, Bagre, errou o gol. Nossa senhora. Não, Bagre. errou. Mas o Iso foi pro caralho aí nesse final. Meu Deus Não, do mas céu. tá com carinha que o sol tá mudando toda hora. Tava muito. Tava. Ih. Olha a entregada. Ah, mas aí... A Arrascaeta Quase, fazer tá? isso aí, Tentou de quase, maluquice. tá? Quase, Tentou tá? de maluquice. Porque Mas ele olha escorrega. Ele só não faz porque ele Ele só escorrega. faz porque ele é o Atlético, né? Ele Se fosse o escorrega. Atlético, ele fazia. Ó. Ele escorrega. Esses gols espírita assim é só no Atlético que ele faz. Aí, Cara, Olha o o Corinthians. Rossi fez alguma defesa? Fez uma do Carrídio que deve aparecer aí. Foi o único lance do Carrídio do Corinthians no jogo, na verdade, né? E que Cara, assim, cê- essa aí, foi essa aí. Aí fez a Defesa, defesa. defesa Boa boa, defesa. boa defesa. É, o jogo tava 1x0 ainda. 67 mil pessoas, hein, Dava? Porque É, foi- depois. foi Caralho, impressionante. lotadaço, meu Deus do céu. Porque logo depois o Flamengo tava 1x0, assim. Criou o primeiro gol muito rápido, faz o segundo e o terceiro, um atrás do outro, atrás com o do terceiro sendo ridículo, e aí o jogo acaba. O Memphis, Não, e o o Memphis cara- dá um beijo e vai embora, né? Esse é o gol agora, né? O pivô que o Pedro faz aí é Ah, é. sacanagem. Não, mas olha a bola do Pulgar. Exatamente. Ó. O passe vê, olha isso. É. Olha a ajeitada do Pedro, é putaria, pô. E a Arrascaeta vai. Ai. E o Hugo aceitou também esse. né? Para, cara. para, Passou da Dava, bola no gol, o Hugo aceitou, para, porra. para, Dava. Aceitou. Para. Aceitou. pô. Que Aceitou isso, nada, Dava? pô. Longe Aceitou. pra caralho a Longe bola. dele. Aceitou pô. muito. Que isso? O maluco é muito hater de Não, goleiro. que é isso? Aceitou, Você tá cara. se passando Desculpa, o tá se personagem. passando. Hugo se não é o melhor passando. goleiro do mundo. Não. Olha Hugo é isso. o goleiro seleção. Quem que fala isso? Não, mas olha esse lance corintiano. aí. Isso aí que para. não dá. Ah, esse Logo esse na aí. sequência. Mas pô. atenção à pressão Esse é o gol, pô. A pressão do De La Cruz. Ah, mentira. Que esse... Ah, mas aí... Ah, não, mas aí tá de brincadeira. Sim, pô. Ó. Porque esse é o Castro que faz presta isso atenção. aí. O De La Cruz, o De La Inacreditável, Cruz persegue os dois. Dá o tá? bico, pô. Ele faz a pressão É, dos dois. pô. Nossa. Ia ficar de dinizismo aí com 2 malucos em cima do cara. Não, e 2-0, né? É, sim, sim. Mas aí o que é, até o Hugo Olha isso, fala cara, na só entrevista dá Flamengo. Olha esse depois, lance do Pedro. Não, esse lance do Pedro Eu é vi. sacanagem. absurdo. O Pedro é absurdo. Defesaça, tá? Defesaça, ele foi de Ah, três ele dedos, tá? pegou. Não, foi Ah, defesaça. Não, não chutou nele. Não chutou. Ah, entendi. Ele Ó, você tirou, vai ver ele deu com a de três ponta do dedos, pé. cara. E era isso que eu Que queria Não, eu falar. sei, Olha mas isso, você cara. não dava pra Logo dar esse mérito pra ele. depois, Deu logo- uma caneta, ganhou no corpo do outro, tirou de mais um e botou no Não, mas cantinho. essa E aí zaga, Ia ser pelo um amor golaço. de Deus, Não, né? gente, um golaço. Essa zaga aí... Mas o Neneca, ele até fala na entrevista depois que, depois de entregar o gol do 3x0, ele se manteve Olha essa aí, na centrado trave. no jogo, vi porque essa. ele faz umas 2 ou 3 defesas que É. era pra ser 6, pô. Era pra ser seis. Essa aí já tinha acabado o jogo de Tinha basquete outra e eu fui ver o Flamengo. na trave, né? Ó. Lá vem um Eu Coringão. vi a estatística lá que o Yuri Alberto deu o primeiro toque na bola com Cara, 15 você- minutos de jogo. Você viu o DTV da Globo? DTV? Que eles lançaram Vi. esse jogo? Mas não, Que é o bagulho que é a tu nova clica, TV aberta. vem a estatística, Não você, vi, não vi. você aperta não, no ca- ele no já carro tinha de anunciado, né? Que ia rolar. Falou que tá em teste ainda, mas muito foda. Você vê o Cartola, você vê tudo, ó, pô. É a TV aberta. Essa é outra defesa do Só Hugo. faltou o corte do Flow Esporte Clube lá, Lembra né? que tem o quê? 1 ano e meio que Luiz saiu o sinal de TV e foi pro sinal digital? Aham. Então aí agora eles conseguem fazer essa TV aberta 3.0 e que dá pra comprar coisa direto da TV. É, e legal. tal, caralho. Achei legal. Não, é interessante. É tipo uma TV aberta com hiperlink, tá ligado? Não, o Dava que é o fascinado por estatística, ele não precisa nem pegar o Não, esse celular. pênalti inacreditável, né? Não, a gente tava É conversando. inacreditável Cara, eu acho marcar um que- Aí, negócio sabe desse. que isso é a cara de pau de falar comigo? Inacreditável marcar Teve um negócio contato. desse. Ué, mas não é isso? Futebol 2, não é isso? Que vocês gostam, vocês amam aí, que vocês ficam Você defendendo? que defende. Eu não. Você que Não defende. acreditável. Isso é o que acontece, cara. No campo, Fechou o olho, né? no campo, o Ramon abate a Bel. Aí, vamos lá. De novo, aquela coisa que a gente já falou. Bateu bem, pelo menos, o Pedro uma Bateu vez bem. o pênalti aí. né? Ah, Então, essa as aí, coisas ele eu já tinha que falar. ter feito o gol, Tinha que ter Dava. feito. Eu botei ele no Tinha que ter Cartola, feito. velho. Achei que ele ia ser titular. Aí, não, já teve lance do Bruno Henrique. Quem entrou, teve lance de gol. O Plata entrou e fez bem também. Meu Deus do céu, foi um massacre isso aí, cara. O que eu acho desse lance Nossa, do que pênalti? Eu vergonha. acho assim,
no momento, o juiz não deu, o VAR não tem que chamar pra esse lance. Pra esse lance Pra aí, esse lance não. como. Porque você olhando na câmera lenta, você dá o pênalti. Mas sabe o que tá é pior entendendo? pra mim? É que assim. O juiz aí não deu, eu não tem que vou chamar o ser- eu vou VAR. ser bem raso na análise. Tá 3-0. Não Tu não dá esse precisava. pênalti, irmão. Não precisa chamar. Se não for óbvio, você não precisa chamar e ficar chamando atenção pro VAR, entendeu? Ah, tudo bem. A gente pode discutir se foi ou não, mas assim, pô, 3-0, não precisava. E não foi. Eu Dá achei, pra ser eu mais. achei que Cara, não dava. Eu não assim, daria. cara, tudo bem. Porque ele bota o pé depois que ele toca, aí ele sente a dor. Aí ele percebeu, puta, fui tocado, chão. É, totalmente. Dito isso, É, massacre. Não, foi um massacre, assim, esse Flamengo, tá? Esse só tem uma substituição, tá? Que é em vez do Ayrton Lucas, o Alexandro. O resto do time é esse. Esse é o Flamengo Prime da temporada, né? Tá. Eu acho que assim... Cara, a gente precisa falar do Pedro. Não, Parece que... Claro. Não, vamos lá. Uma coisa Mas que eu é tem muito pra fácil, falar né? do Flamengo nesse jogo, muito positivo pro Flamengo nesse aspecto. Foi o primeiro jogo que o Pedro jogou de titular, né, desde a lesão. Ele jogou uns 70 minutos e assim, você via, por exemplo, o Arrascaeta, toda vez que eu tava de lesão, você via que ele tava daquele jeito. O Pedro tranquilo, sabe? Então, em questão de físico, de aguentar o jogo, ele tá de boa, não sentiu dor, não sentiu nada. E a diferença que ele faz em campo pro Flamengo, ela é assustadora, pô. Porque assim, a gente tava jogando um tempão, a gente não tinha nenhum jogador, por mais que o Bruno Henrique estivesse fazendo a função ali, o jeito que podia e tal, mas não tinha um pivô. O que o Pedro faz de pivô é bizarro, sabe? Ele faz uma parede, e ele puxa muito marcação, os companheiros ficavam livres o tempo todo, porque os caras tinham que ficar em cima dele. E ele, pro tamanho que ele tem, ele é muito habilidoso, cara. Ele é muito habilidoso, tanto que ele faz 2 gols e dá assistência nesse jogo, né? Poderia ter a feito gente outro num naquele gol que a momento gente viu e é do o que que o Neneca acontece, defende. o que acontece? O Felipe Luiz foi muito inteligente nesse formato, porque é o que a gente falou, não, porra, quando o Felipe Luiz tiver o Pedro, o bagulho vai ficar duro. E realmente, ele botou que o Pedro e o Arrascaeta estão mexendo um pouco as posições, entende? O Arrascaeta, muitas vezes ele vai brotar na área porque o Pedro tá sendo muito marcado, o Pedro faz a parede, não sei o quê. E o Arrascaeta tá, no momento, ele é o melhor jogador do campeonato, né? São 5 jogos, 5 gols e 2 assistências. Não, isso, eu ia E falar aí o isso. Pedro tem também 5 jogos, 4 gols e assistência. E o Vitor Roque, 11 jogos, 11 Zero partidas. gol, 11 partidas, exatamente. Então, assim, o Flamengo com o Pedro muda e muda pra muito melhor. Agora resta saber quem vai ser o parceiro do Pedro. Se realmente vai ser o Cebolinha, se vai ser o Bruno Henrique e tal. Só que realmente, cara, não tem como esse Flamengo jogar sem o Pedro. É impossível, assim, o melhor Flamengo possível. E aí o Felipe Luiz vai ter que começar a trabalhar os outros, né? Tipo Luiz Araújo, o Plata, o Michael, que são jogadores que estavam entrando, estavam jogando. E não dá pra botar. O 4-4-2 com Gerson De La Cruz, Então. Pulgar e o... Mas você sabe por que atrapalha o Gerson. virar o 4-3-3? Porque quando você tem o 4-3-3, você fica um pouco mais exposto, porque quem que faz a ponta direita do Flamengo? vai ser o Wesley, sim. Então você não precisa de um Ele não ponta. precisa, E você sim. consegue rechear o meio de campo. E uma coisa que o Pedro faz, Dava, que eu acho que é interessantíssima. Você falou perfeito. Ele é o único jogador desse time, talvez seja o melhor pivô do Brasil. Ele consegue segurar a bola, só que ao mesmo tempo ele consegue dar um toque na bola e deixar a bola muito ajeitada pra quem ele tá passando. Como no gol do Arrascaeta, como em diversas maneiras que os caras tabelam com ele. E tem uma outra situação que o Flamengo, o melhor Flamengo, eu não sei se você vai lembrar. Quando a gente falava do Dorival, que ele jogava com o Gabigol e o Pedro, o que era? Tocava no Pedro e atacava o espaço. Agora, com esses 3 meias, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, que atacam o espaço vazio, gostam de carregar a bola, e você tem um cara que é pivô, que segura ou toca de primeira pra eles receberem na frente, cara, é o ideal. Você otimiza todo o seu meio de campo. E você não precisa deixar o Gerson aberto. Não, porque o Wesley Gerson faz é meio isso. campo, sim. E aí o que acontece? Quando você tem o Cebolinha ou o Bruno Henrique pela esquerda, o seu lateral pode atacar por dentro ou por fora. E aí você facilita tudo pro Pulgar. Porque o Pulgar tem 300 opções de passe. E ele constrói muito bem, que foi igual o terceiro gol, se não me engano. Então, de uma maneira geral, esse Flamengo, o Pedro, ele otimiza as qualidades do meio de campo e dos alas do Flamengo. Isso é muito interessante. E assim, não só isso também que acontece. Todo time tem certas jogadas, certos jogadores que por falta de jogador ou por falta de gente na posição, você acaba sacrificando e fazer outras coisas. Tipo assim, ontem, o próprio Corinthians. Assim, tudo bem,
foi lá o interino, mas a formação do Corinthians é completamente bizarra. Você ir jogar contra o Flamengo num 4-3-3 com Romero, Yuri Alberto e Memphis é loucura, coisa de maníaco, pô. Era botar... É porque é o 4-4-2, né? O Romero, ele vira um lado Mas de não campo, fala, acompanha o lateral. Exato. Cara, botava o Martinez, de ficar caneleiro lá. Loucura completa, pediu pra tomar os Não, gols. o meio de campo do Corinthians azul. Mas o que ele fez também, que eu acho pior? Ele botou o Carrillo praticamente de ponta. Você tirou o Carrillo de meio campo, sabe? Aí você só tem 3 no meio campo. Memphis não volta pra marcar, Estrelinha não volta, já falou. Vamos falar, verdade, o Memphis não podia ter jogado, né? Era pra ser um... Mas não jogou? Pera aí. Eu Mas ele vou, não podia ter pô. jogado, eu falo pelo meio de campo, você não acha? Sim. Pra dar mais Não, sustentação. eu acho que era. Se não tivesse, tirava o Romero e botava um volante. Eu acho que. E não botava o Carrillo de ponta. Loucura, cara. O cara achou que ia vir de peito aberto com o Flamengo? É maluquice. E aí o Carrillo. Aí o que acontece? Nesse jogo, o Carrillo foi completamente sacrificado. Não pôde fazer o jogo meio-campo funcionar, deu tudo errado. O Flamengo, em alguns momentos, estava sacrificando o Gerson pra cumprir outras funções, porque tava faltando gente na posição. E o melhor Gerson desse Flamengo é o Gerson que fica no meio campo e cai pra direita pra fazer a dobra com Wesley. Como foi na época do Dorival, Everton Ribeiro e Rodinei. Parecido com isso. E eles fizeram muito isso nesse jogo. Então, tendo o Pedro ali também... Porque o que acontece? Você não tem como marcar todo mundo, né? Não, e aí eles não você botam não só... tem quem marcar. Pois é, e aí, por exemplo, Cebolinha, quando faz o gol dele, o Mateuzinho, que tá fazendo cobertura dele, faz a cobertura mal e ninguém mais chega. Ele vai levando, É um contra um, né? Assim, tava totalmente aberto pra ele chutar, o Mateuzinho foi fazer a marcação Wi-Fi e o Cebolinha botou lá no canto. Então também teve liberdade, porque tinha um 3 em cima do Pedro, sabe? Então assim, é muita diferença que o Pedro faz. E ele é um absurdo, né, Dava? Assim, a É. gente tem que falar que ele é um absurdo de faro de gol, né? A gente pode Impressionante. falar o que quiser. O negócio do Pedro, a gente pode pegar os outros jogos e os outros gols. Cara, não é nenhum gol, nada demais. Só que é um cara que tá lá pra fazer. Uhum. E a gente sente falta de jogador que gosta e quer fazer gol, parece, sabe? Uma coisa do Pedro antes da lesão também, mas aí é sempre assim desde que ele tá no Flamengo, ele faz jogadas que pareciam que não dá nada em gol ou chance de gol. Isso é esse lance que ele pega virado de costas, num contra-ataque que não tinha ninguém pra ele passar, ele dribla 3 e quase faz o gol, pô. Ele é muito Sabe? Ele dribla 3 com 1,90 e assim, daquele parecendo jeito. o boneco no mas posto. esse que é o pô. negócio. Ele É dá, muito ele dá a doido, caneta pô. em um E agora ele tá com e ele, faixinha, tá? ele ganha no outro no corpo sem nenhuma dificuldade. O cara vem por cima dele, toma. Tiara. E o Não, cara, ele tá Cássio Lover demais, Tá, pô. tá. Além do queixo, lançou o cabelinho e a faixa, pô. Então, assim, o meio de campo do Flamengo também, um absurdo que jogou ontem. E eu já tô falando aqui dele há um tempo. E detalhe, o jogo tá tão fácil que o Pulgar não tomou cartão amarelo. Um milagre. Ah, mas não precisou, né? Exato. É. Porque o amigo falou, Pulgar está 3 jogos sem tomar cartão. Olha só. Isso aí é raro. Esse passe que o Pulgar dá pro Pedro e que sai no gol do Arrascaeta, isso, pra mim, é uma das características que diferencia muito ele. Não tem muitos primeiros volantes no Brasil que fazem esses passes verticais que ele faz, tá? Isso aí é uma arma muito poderosa. É um lance que estava no primeiro volante e a bola virou gol, pô. Isso aí é muito difícil. E ele faz isso com uma certa frequência. Ele tenta passes verticais importantes, fora que na marcação ele foi muito bem Não, também. ele é construtor E o pra De, caralho. e o De La Cruz também ontem fez a partida, tava em todo lugar do campo. Impressionante. O terceiro gol lá que o Neneca entrega, Brincadeira, é né? pressão é um cara. É pressão de um cara. O De La Cruz pressiona o zagueiro, pressiona o goleiro. Não, vai, de 3 caras, porque são 2 caras que pressionam o cara que vai receber Aham. a bola, que justamente o Pedro é um deles, e o Pedro já vai pressionando e já vai na bola, né? Ele faz Sim. o gol já E com o um Vinha? toque só. Não sei, né? Vamos ver como é que vai Cara, voltar, né? tem time aqui que tá no Z4 ali. Tá precisando de 2 caras. Um lateral esquerdo e um volante. Tal do Alan. Quer Entendi. mandar de volta, não? O Alan jogou ontem também, jogou direitinho até. Aí, né, a gente teve a liberdade que o Flamengo teve nesse jogo também foi fora do normal, tá? Então, assim, não é pra achar que vai ser assim todo jogo, que não vai ser. Porque realmente Pelo o Flamengo contrário, jogou quanto sem mais isso marcação. acontece, a tendência mais galera é mais fechar. fechar. Galera mais fechar. Até alguém conseguir ganhar de 1 a 0 e todo mundo jogar igual esse time. Isso, exatamente.